Olá, viajantes! Este é o podcast do blog de viagem Smile pelo Mundo. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula criamos o blog para falar sobre tudo que nos inspira, nos faz sonhar e querer viajar cada vez mais. O podcast traz de forma rápida e direta dicas para ajudar o seu planejamento de viagem. Oi, Rafael, tudo bom? Muito obrigada de ter aceitado participar aqui do podcast. Fala um pouquinho de você e do seu site, do seu podcast. Olá, meninas, tudo bem? Poxa, eu que agradeço o convite. É sempre bom a gente poder falar um pouquinho sobre educação financeira e também a gente vai dar aqui algumas dicas sobre economia para viagens, como é que você pode fazer sua viagem sem gastar muito dinheiro. Primeiramente, eu sou o Rafael Moran, eu tenho um podcast chamado Financast. Lá eu falo sobre educação financeira, também falo sobre investimentos, te dou dicas de como você pode meio que fazer as pazes com o seu dinheiro. Você não precisa viver em pé de guerra com ele. Então, para você aprender um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre isso, me conhece lá, aproveita para ouvir o Financast. A gente também está no Spotify e o nosso site é o financast.com.br. A gente conheceu o Rafael no evento do Spotify, que eram vários podcasters. E a gente achou muito legal trazer esse tema para cá, porque a primeira coisa que envolve uma viagem é o dinheiro. Ter dinheiro para fazer a viagem, né? E requer, e para uma viagem maior, o planejamento financeiro é fundamental. Assim, às vezes para uma viagem de final de semana, todo mundo se vira, dá um jeito, mas para uma viagem para o exterior ou com crianças, isso tudo depende de muitos fatores e precisa de um tempo para se planejar, né? Nem todo mundo já está pronto para mês que vem fazer uma viagem legal. Então, eu queria saber de você, assim, como começar a planejar um certo valor, porque a pessoa pode fazer um orçamento com a agência, ver quanto que vai custar aquela viagem e a partir daí começar a fazer um planejamento. Mas qual é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo, na minha opinião, é você ter claramente definido, ou se você vai viajar sozinho, ou se você vai viajar em família, ou com um namorado, namorada, você ter claro na sua mente para onde você vai. Porque bate aquela vontade de você conhecer vários lugares que você tem muita vontade de conhecer, de você fazer um circuito que acaba sendo muito grande. Só que se você colocar na prática, o circuito ele levaria muito tempo para você aproveitar tudo. E às vezes você não tem esse tempo disponível. Então, se você vai fazer uma viagem para a Europa ou para os Estados Unidos, é interessante você meio que tentar montar que tipo de viagem, que tipo de roteiro seria o ideal. E nessa hora não vai ter outra forma de fazer, senão abrir mão de certos locais, abrir mão de certos roteiros, para poder tentar fazer aquele que você gostaria. Uma coisa assim, não precisa necessariamente ser mais enxuta, mas que seja algo que seja viável de fazer em questões de tempo. E aí você sugere, Exato, primeiro acumular o dinheiro e depois fazer a viagem ou parcelar tudo? É aquela coisa, eu já fiz as duas coisas. Já juntei o dinheiro antes e paguei a passagem, e paguei a viagem, melhor dizendo, e já comprei a viagem parcelado. O problema de parcelar a viagem, na minha opinião, é você parcelar, viajar, voltar e ainda ter que pagar pela viagem que você já fez, entendeu? Então, psicologicamente, não faz muito sentido. É aquela coisa, para muitas pessoas, acaba sendo que um pouco inviável de você pagar uma viagem internacional, você ter todo o dinheiro necessário para pagar essa viagem. Eu entendo perfeitamente. E claro que nessas condições, se você parcelar sua compra e se programar, não extrapolar o seu orçamento financeiro pessoal para poder abraçar essa nova dívida, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas é sempre mais interessante você conseguir juntar o valor total, porque conforme for, você ganha poder de barganha, coisa que se você faz um parcelamento você não tem. Se você tem todo o dinheiro na mão, às vezes você consegue algum desconto ou alguma promoção que tem como moeda de troca o pagamento integral da parcela, o pagamento integral da passagem. Se você tiver o dinheiro total, você tem mais essa opção. E acaba que a passagem ou a viagem no custeio geral acaba saindo um pouco mais barato, acaba valendo um pouco mais a pena.
Verdade, ou parcelar antes da viagem, né? Ir pagando aos pouquinhos e na data da viagem já estar com praticamente tudo pago. Uma opção é você justamente fazer a compra meses antes. Por exemplo, viajar para a Europa em agosto do ano que vem. Provavelmente alguma agência de viagens, ou então se você quiser ir por conta própria, você já pode comprar agora, parcelar e o parcelamento, a finalização dessa compra vai acontecer quando estiver na hora de viajar. Porque aí você vai, quando voltar não tem uma dívida te esperando. Isso também é uma estratégia muito utilizada. Uma coisa que você também pode fazer antes, é claro, se você está definindo agora, dificilmente você vai conseguir aplicar essa estratégia que eu vou falar, mas se você está disposto a esperar às vezes um ano, um tempinho a mais para poder aplicar essa estratégia, é você começar a juntar, fazer um levantamento geral de quanto vai sair a sua viagem, claro, não precisa ser valores exatos, mas uma ideia geral, e isso com a internet hoje em dia não é tão difícil de conseguir essa informação. Uma vez que você tem essa informação, uma ideia, uma noção de quanto vai custar a sua viagem, provisionar mensalmente quanto que você precisa juntar para, no determinado período, na determinada data, você ter aquele valor total. Uma vez que você consiga todo mês aquele pouquinho de dinheiro, quando chegar na hora, você vai ter um montante necessário para efetuar a sua compra de forma integral, ou então parcelando a menor quantidade possível. Enfim, tem várias maneiras de você executar essa estratégia. Rafael, deixa eu te fazer uma perguntinha, na verdade, duas em uma, que muitos clientes, muitos leitores fazem para a gente. Ok, passagem definida, hotel, se tem carro ou não, os passeios, até aí tudo bem, até tranquilo você fazer um levantamento, saber quanto é que vai ser o seu orçamento, você juntou o dinheiro, tem. Aí a pergunta é, e quanto é que eu levo para gastar lá? Quanto é que eu preciso por dia? Né? De uma certa maneira a resposta é o céu, é o limite, né? Mas enfim, como planejar esse assim? O quanto eu levo de dinheiro para gastar no dia a dia? Como fazer esse orçamento? E na tua opinião, assim, no teu conhecimento, qual é a melhor maneira de eu levar esse dinheiro? É em dinheiro em espécie? É com traveler check? Uso do cartão de crédito, que a gente tem um aumento de custo no cartão de crédito brasileiro, porque a gente paga um IOF alto. Então, assim, como é que você vê essa situação? Quais são as dicas que você pode dar para quem está ouvindo a gente nesse planejamento e quanto eu levo? O que eu vou gastar lá? Fala um pouquinho para a gente disso. Quando a gente fala sobre quanto levar e quanto que vai ficar os gastos no seu destino, conforme for, a gente vai entrando um pouco nesse assunto, as pessoas começam a achar que vai ser uma viagem muito regrada e você não vai conseguir aproveitar. Pelo contrário, se você se planejar bem, você vai conseguir aproveitar melhor a sua viagem com o dinheiro que você tem. Até porque se você tem recursos limitados, o planejamento prévio se faz necessário. Então, é sempre bom você ter uma ideia do que você vai fazer lá. Você vai ficar quantos dias? Se forem 2 semanas, você tem que imaginar, eu preciso comer todos os dias, eu preciso me deslocar todos os dias. Se você não for com a agência, você vai por conta própria. Você vai precisar pagar o custo de transporte público, de deslocamento, e outros custos. Às vezes você quer fazer um souvenir, comprar um presentinho para alguém. É claro que esses valores menores, você não consegue ter uma noção real estando aqui. Até porque a gente está falando da economia local do destino que você vai. Então, dificilmente você vai ter acesso a essa informação. Mas é possível você ter uma ideia. Até com sites de viagens, você consegue ter uma ideia de custo. E claro, é sempre bom, é sempre interessante, você acaba trocando uma ideia com algum conhecido, algum amigo, algum parente que já foi para o lugar que você quer ir, ou para um local próximo, para você coletar informações úteis como deslocamento, é difícil de se deslocar para lá e para cá, é muito caro, e para comer, e aquela dica de viagem que é sempre muito importante, eu pelo menos sempre executo, que é assim que você chega no seu local, no seu destino, procurar um mercado, procurar uma padaria, sempre algum desses comércios locais, para que em algum momento que você precise de um suporte, vamos dizer assim, você tenha onde recorrer sem pagar muito, né? E uma outra pergunta que você me fez é levar dinheiro vivo, cartão de crédito. Então,
O cartão de crédito é um empecilho, às vezes, muito grande para as pessoas, porque, como você bem pontuou, as taxas que você paga realmente são muito altas, são bem elevadas e acabam deixando a sua viagem, na verdade, o retorno da viagem, a dívida que vai estar aqui te esperando, muito grandes. Então, soluções que podem ser adotadas, a mais comum e a mais conhecida é você levar uma parte do dinheiro em espécie. É bom não levar tudo, porque quando você tem o dinheiro na mão e imprevistos acontecem, claro, a gente sempre espera que nada disso aconteça, mas você pode ser furtado, pode acontecer alguma coisa, sua mala pode extraviar ou algo do tipo, e você pode acabar perdendo essa importância em dinheiro. Então é sempre bom você sim levar uma parte, porque conforme for, talvez você só consiga fazer certas atividades pagando em espécie, e também é sempre interessante uma funcionalidade, um serviço novo que tem por aí, não tão novo, mas é uma opção, de você levar um cartão avulso, um cartão descartável. Você carrega ele na moeda local que você quer, na quantidade que você acredita que vai utilizar, e utiliza ele como se fosse um cartão de débito. É bom sempre deixar o cartão de crédito para último recurso. Você quer fazer uma compra, você tem um orçamento folgado que você vai conseguir acomodar essa nova dívida para quando você voltar, então você utiliza o cartão. Mas, salvo essas situações, é sempre interessante você conciliar pagamento em espécie e um cartão de débito descartável. E, Rafael? E também uma outra dica, se me permitem, Claro. se você me permite mais uma dica, cartão de crédito, se você se prontificar a utilizar para situações específicas ou para compras específicas, dependendo do valor, quando o valor é um pouco mais alto, fica um pouco mais fácil de você saber quanto custa aquilo que você quer. Não é uma regra, não necessariamente vai acontecer assim, mas dependendo do que você for comprar, você consegue ter uma noção melhor, às vezes até o valor exato. E se for o caso, você já deixa previamente planejado o que você quer comprar e qual vai ser a forma de pagamento, para então, quando chegar lá, a quantidade de imprevistos ser a menor possível. Vai ser muito melhor do que você simplesmente passar o cartão de crédito para qualquer compra, seja ela planejada ou não, porque a fatura vai estar te esperando aqui no Brasil quando você voltar. Rafael, e uma dica prática de como guardar esse dinheiro? Separa todo mês, coloca na poupança, faz um investimento. Como fazer isso e chegar no momento e ter realmente o dinheiro para comprar a viagem? O local onde você vai acumular esse dinheiro varia de pessoa para pessoa, porque cada pessoa tem um conhecimento prévio, uma noção do mercado financeiro. Claro que para cada situação, para cada perfil de pessoa ou perfil de investidor, como a gente costuma falar, existe um produto de investimento mais adequado. Se você hoje não tem conhecimento de mercado financeiro, produtos de investimento, ações ou nada disso, não tem o menor problema. Você pode recorrer ao produto mais conhecido do brasileiro, que é a caderneta de poupança. Mas a caderneta rende tão pouco e eu sempre escuto as pessoas falando que eu não deveria colocar o meu dinheiro lá. De fato, se você pretende comprar um apartamento daqui a 5 anos e só vai acumulando dinheiro na caderneta de poupança, dificilmente você vai cumprir esse objetivo. Mas se você pretende viajar no ano que vem e o valor que você está acumulando multiplicado pela quantidade de vezes até o seu objetivo, se esse valor total já é o suficiente para você atingir esse objetivo, para permitir você viajar, os juros que vão incorrer naquele valor, ou seja, a rentabilidade, o valor que volta para você, não vai fazer tanta diferença. Você vai estar acumulando em algum lugar. É claro que a poupança é uma opção, mas está longe de ser a melhor. Se você tem algum outro conhecimento, um pouco de conhecimento a mais, uma outra opção também muito conhecida e muito utilizada para esse tipo de poupança de curto prazo seria o Tesouro Direto, seria o Tesouro Selic, que é um investimento bem conservador e ele tem características bem próximas da poupança, só que com uma rentabilidade melhor. O importante é, se você vai acumular esse dinheiro em forma de investimento, sempre fique ligado, sempre fique atento no vencimento desse investimento, porque dependendo do produto que você escolha, o valor ele fica retido até o vencimento.
E se o vencimento ultrapassar a sua data limite para efetuar a sua compra, ou para você realizar o seu objetivo, no caso a viagem, você não vai conseguir fazer, porque o dinheiro vai estar retido e essa informação é previamente passada ao investidor. Então, muito cuidado, muita atenção. No próprio Financast mesmo, tem vários programas já publicados, explicando, conceituando vários produtos para que você conheça as particularidades de cada um, como é que funciona, e no final você tomar a melhor decisão. Eu vou deixar aqui linkado com o podcast todas as informações do Rafael e o link para os podcasts que a gente citou aqui, que eu acho bem interessante. E a gente vai marcar um outro dia para conversar sobre o planejamento durante a viagem, porque é uma coisa que realmente acontece com muitos viajantes. Tá tudo controlado, tudo planejado, e durante a viagem, vou gastar um pouquinho mais, vou gastar aqui, vou gastar ali, eu não vou voltar tão cedo, e aquilo é uma bola de neve, e realmente no final da viagem aquilo faz muita diferença, e são dívidas muito altas no cartão, ou alguma coisa que realmente faz falta depois. Então também aí a gente conversa com mais detalhes sobre o planejamento financeiro durante a viagem. Se separa um pouco por dia, qual é a melhor forma de ter isso com antecedência ou durante, e não sair do orçamento, porque eu acho um tema bem legal e a gente conversa mais. A outra dica que eu queria de você é como organizar isso. É numa planilha, num caderno, é num aplicativo? Qual é a melhor forma de se organizar financeiramente? Bom, existem várias ferramentas hoje em dia. Eu gosto de utilizar aplicativos, sendo que para viagens, talvez um aplicativo não consiga corresponder às suas expectativas, porque cada viagem é uma viagem, cada controle é um controle. Então, esse tipo de situação, esse tipo de controle financeiro para esse fim específico acaba sendo tão particular que eu, pelo menos, desconheço um aplicativo financeiro que tenha como fim primordial o controle e planejamento de uma viagem, seja ela de qual proporção for. Então, para viagens, eu gosto de utilizar planilhas, sendo que também algumas pessoas têm um certo receio no uso de planilhas, justamente porque vem na planilha, na aplicação de planilha, uma ferramenta muito complexa. Na verdade, a planilha ela tem uma facilidade que eu identifico, que ela pode ser utilizada tanto de maneira mais básica quanto de maneira mais avançada. É claro que um conhecimento prévio básico você precisa ter, não vai ter como fugir, mas para controles do tipo para onde você vai, qual vai ser o seu itinerário, quais os locais que você pretende visitar, qual o horário de funcionamento desses locais, qual o valor dos ingressos, isso tudo você consegue com um conhecimento mais básico. E aquela coisa, tenta resistir à tentação de fazer muita firula na planilha, criar fórmulas mirabolantes de controle, porque quanto mais você tenta enfeitar e quanto mais você tenta automatizar a sua planilha, independente do tipo de controle que você estiver implementando, as chances de você tornar o processo muito burocrático são enormes. E quanto mais burocrático o processo, menor vai ser a sua vontade de utilizar aquela ferramenta que você estava preparando. E aí o controle acaba se perdendo. Entendi, começa tudo bonitinho, uma semana depois já nem abre a planilha. Entendi, uma coisa básica, né, e efetiva que você vai realmente utilizar com os itens principais, aí depois vai colocando ali os extras e já deixando tudo calculadinho. Não, super legal. Lá no site a gente tem um calculador financeiro, que é uma planilha bem básica. Vou colocar o link também junto para quem quiser baixar. Realmente o conhecimento básico de Excel para poder preencher e colocar os numerinhos e começar a planejar a viagem. E tem mais alguma pergunta, Andréia? Eu acho que sobre o tema é isso. E a gente queria agradecer muito a tua participação, Rafael. E eu acho que a gente tem bastante conversa para falar outras vezes também. Foi muito legal essa troca. E acho que foi um tema muito interessante. Talvez gere algumas dúvidas nos nossos ouvintes. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar para a gente. Manda para o Rafael. A gente volta a conversar sobre o assunto e a ajudar a planejar financeiramente a sua próxima viagem, a sua viagem dos sonhos. Eu que agradeço o convite, foi muito bacana o papo. Como eu falei, é bem interessante a gente passar algumas dicas para as pessoas que querem viajar. Às vezes elas têm condições de realizar a viagem que tanto gostariam
e nem sabem disso. E um pouquinho de planejamento, um pouquinho de controle já é o suficiente para tornar aquela viagem dos sonhos uma realidade. E se você quiser falar comigo, também mandar a sua dúvida, você pode me procurar nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Você me encontra facilmente pelo @financastpod. E você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Você pode mandar para contato@financast.com.br. Ok. Muito obrigada, Rafael. Espero que vocês tenham gostado. Assine o feed no seu agregador ou no Spotify e acompanhe mais dicas no blog, pois todo dia tem post novo. Estamos também em todas as redes. Siga nosso Instagram, maripelomundo.blog, ou no Facebook, Twitter, Pinterest e YouTube como Mari Pelo Mundo. Para entrar em contato, mande um e-mail para contato@maripelomundo.com.br. Mande a sua sugestão. Até a próxima!